bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui é a casa do momentinho boleto free. Você entra aqui e desliga do mundo. Eu sou a Moira Bianchi, comigo tá a Vânia Nunes. A gente está passando um Mal. momento assim, peru de Natal no forno. Porque o Rio de Janeiro está fazendo 95 na sombra, né? Gente, tá Nossa, tá desesperador. demais, tá Tá demais. Assim, desesperador. então tem Inclusive, a pena. a gente já quer começar. Ó, a garrafinha tem que ficar aqui o tempo todo. A A gente já garrafinha quer com começar gelo. pedindo desculpa que esse vídeo vai sair um pouquinho mais tarde, mas é que não tem condição da gente filmar com sol a pino. Não Não tem, tem. gente. Não tem, Não, tá? A gente gente. tem que esperar o Não tem sol noção. baixar para vir. Não, uma coisa horrível. Então, você já pode começar aqui com pena da gente. Deixa logo seu like para não esquecer. O dedo também não suar, porque tá tudo para suar. E vem aqui nos comentários, coloca um foguinho. É, um Porque tá fogo. pouquinho, um sol, né? Um sol também, né? Um Alguma coisa sol assim. não basta. Se for sol, tem que botar uns 3, porque é o que tá aqui. E a gente Porque já tá no tá, terceiro gente, sol. tá É, brabíssima, brabíssima, mas a gente é. conseguiu juntar assunto aqui para poder conversar com vocês, porque se vocês viram o thumbnail, vocês estão vendo que é morro abaixo. É É morro morro abaixo. abaixo. É isso aí. Olha, então, você tem que. Já deu seu like, já botou o foguinho ou o terceiro sol que já chegou aqui no Rio de Janeiro, você botou aqui. Você pode ler o nosso disclaimer, onde a gente fala que a gente comenta coisas que estão em domínio público. E você pode visitar as nossas lojinhas no Shopee, que tem um cupom rolando, tá lá no meu Instagram, tem um cupom, acho que é pro Shopee todo, mas preferência se você for na nossa lojinha, lá na minha lojinha. E a lojinha no Collab para comprar essas canecas que estão atrás da Vânia, uns mimos para começar a volta às aulas ou volta ao trabalho e tal. Então, Vânia, negócio seguinte. Essa reportagem que saiu sobre o casal que é nosso sócio aqui, Harry e Meghan, né? Nossos sócios. Então, essa reportagem saiu. A princípio, eu li bem o título, eu fiquei na dúvida se isso era positivo ou negativo, porque fala American Hustle. E hustle, para mim, é, é negativo, é pejorativo. Uhum. Mas não é necessariamente uma coisa negativa. É como se fosse assim: olha, você tá difícil para todo mundo e você quer ter uma renda passiva. Alguma coisa que você coloca na internet e ele se vende sozinho, Hum. sabe? Isso chamam de hustle. Então, na verdade, assim, por exemplo, quando eu escrevo um livro e coloco na internet, me dá muito trabalho. Mas ele depois vira uma renda passiva, porque ele continua lá, eu não preciso continuar reescrevendo. Então, Uhum. eu nunca chamei os meus livros de hustle, mas eu sei de gente que fala isso sobre livros, por exemplo. Então, quando eu vi American Hustle, fiquei na dúvida. Explica muito. A revista se dá o trabalho de explicar demais, com vários subtítulos. Eu estou na dúvida. E o Twitter, como você sabe, pirou com isso. Final de semana foi só sobre isso, hoje que está falando de outros assuntos. Mas, mesmo no Twitter, não há consenso. Eu acho que, de uma maneira geral, fechou questão que é negativa. Mas tem vários pontos, Vânia, que eu acho que é morde-a-sopra. Eu até entendo, porque ela é cliente da Vanity Fair há muito tempo. A primeira reportagem de todas dizendo que o Harry tinha uma namorada saiu na Vanity Fair. Foi aquela Mad About Harry, que é Uhum. um título copiado de uma matéria de quando ele nasceu, falando de Diana, que é uma música de um musical de teatro. Quer dizer, com certeza foi ela que deu a ideia desse título, porque
Quem está trabalhando hoje na revista atualmente não vai lembrar das manchetes daquela época, mas a gente sabe que ela é vidrada na Diana e tal, não sei o quê. E depois disso ela apareceu várias vezes na Vanity Fair. Uhum. Sempre matérias positivas. Por que que agora a Vanity Fair chegou e escrachou? Já teve gente que me falou, não, eu ouvi dizer que ela deu calote, que essas matérias que ela paga para sair, ela não pagou, ficou devendo. Me falaram isso no Instagram, mas eu não vi publicado em nenhum outro lugar, assim, nenhuma outra fofoca. Pode ser? Eu acho possível que foi assim. Ela tentou comprar essa reportagem, mas ninguém aguenta mais. E chegaram à conclusão de que ela não traz dinheiro. Então resolveram fazer uma conta de chegada. Parece Usa a que eles matéria que ela entraram em deu. contato com o casal, né? Tá escrito na reportagem, no início, né? Mas o casal se absteve de querer dar Então, a entrevista. tem várias pistas para mim de que eles sabiam. Primeiro foi adiar o programa, que aquela desculpa de adiou pelos incêndios é marmota. Porque em março, se a Califórnia tiver parado de queimar, se tiverem acabado os incêndios naturais, você tem que ver o nosso vídeo falando desses incêndios. Mas se tiver passada a temporada de queimadas, o estado ainda vai estar destruído. É. Então não vai fazer nenhuma diferença se é agora ou se é em março, né? Segunda coisa tem uma história nessa matéria que a gente fez um short aqui, narrado pela Vânia, de que quando eles estavam, o Spotify estava fazendo de tudo para eles gravarem qualquer coisa, foi sugerido ao Harry gravar um programa sobre chocolate quente. Por quê? Ele foi numa reunião, não disse que foi com ela, disse que ele foi numa reunião. Chegando lá, aquela coisa assim de sempre, tá servido, você quer uma água, um cafezinho, né? Assim, só para oferecer, não, eu quero um chocolate quente. Aí já teve comentarista falando, bicho, ele é um cara de 40 anos, ele tem que tomar um todinho. Fala assim. Aí não tinha todinho. Alguém teve que sair, chamar o estagiário, o boy, né, o office boy, alguém, o motorista, vai caçar um chocolate quente. E aí, com isso, o povo ficou tão... que falou, se você fizesse uma coisa sempre chamando um convidado e no meio da conversa vocês fazem uma avaliação daquele chocolate quente. Não, eu não quero fazer isso. Eu não sei nem para que eu tô aqui. Por que que eu preciso estar aqui? Ele falou isso. E essa história, Vânia, é muito parecida com a história do Donut, que a gente já Estava falou. pensando isso. Então eu pensei, eles leram essa revista e resolveram, primeiro, ir visitar o incêndio para parecer que é gente boa, e foi um desastre, e repetiram essa história do chocolate quente com o Donut, porque é muito igual, né? Então, eu acho, sabe, que eles sabiam dessa reportagem sim. E aí são. Eu acredito que algumas vezes, não vou dizer todas as vezes, mas essas grandes revistas, elas fazem esse agrado de avisar a Aham. pessoa que vai sair uma reportagem a respeito dela, especialmente quando não é uma reportagem que teve uma entrevista, então a pessoa já está de sobreaviso que vai É. sair em algum momento, né? Então, eu Uhum. acredito que tanto eles quanto a Netflix sabiam do que estava para vir aí. Uhum. E Acredito. você vê que como aquela reportagem do ano passado, em agosto, do Hollywood Reporter, dizendo, contando a verdade, que a gente já sabia que ela é uma pessoa terrível de se trabalhar, o tal do WMI, agência super famosa, super poderosa, não segurou. Agora também não segurou.
E nem está segurando o tal do radar online. Agora eu já não sei se a gente já falou aqui ou a gente falou entre nós. Acho que só entre E nós. esse radar online é uma voz solitária que estava postando todo dia, várias vezes no Twitter, falando tudo que a gente já sabe, tá? Pra gente não é novidade nenhuma. Não. Barriga de aluguel, barriga falsa, Invisiboy, Invisibet, falando tudo isso. E tinha assim 1 like, 2 likes e só tinha eles. Agora já está passando de 200 likes, eles continuam repostando várias vezes por dia. Já está em 200 likes e já tem cópia naquele Indian Times, Indo Times, que a gente de vez em quando mostra aqui, que esse Indo Times e Business, não sei o que lá, de vez em quando reposta matéria sobre Harry e Meghan. Então, esse radar online está conseguindo eco. A gente pode fazer um programa só sobre ele. Me diz se você acha isso interessante. Fala aqui embaixo. Se você já apareceu para você esse radar online. Fala aqui, por favor. Então, Vânia, a matéria da Vanity Fair, a gente não vai ler aqui. Não. Tem uns 2 trechinhos que eu acho que vale a pena a gente dar uma traduzida rapidinho. Mas a gente tem vários pontos que a gente gostaria de falar. Tem alguma novidade, Vânia? Não, nenhuma, zero novidade. O ponto que eu acho interessante já no começo é que quando saiu essa matéria com eles na capa, o Esquadrão da Salsicha ficou em polvorosa, achando que, nossa, que maravilha, eles de novo na capa, não sei o quê. Provando claramente que o Esquadrão não sabe ler. Porque eles se anteciparam no Oba-Oba antes de ler o que tinha na matéria. E como a Moira já falou, apesar de um certo bate-boca que teve online sobre o quanto a matéria era boa ou não, mas já chegou-se a um consenso de que mais de 50% é negativo. E o fato deles não quererem responder ou dar uma entrevista em cima dessa matéria ficou mostrando que eles, primeiro, já não têm dinheiro para pagar e ter certeza de que tudo que foi escrito vai ser positivo, o dinheiro acabou. Segundo, eles estão fugindo da raia. Já está chegando num ponto que agora eles decidiram calar a boca. Se eles tivessem agido assim desde sempre, né, tendo a discrição, né, como ponto de apoio, como a gente saiu hoje naquele short falando, né, da família real lá dos Gales que foram esquiar no final do ano e não saiu em lugar nenhum. A matéria saiu agora, 2 semanas depois. Não tem nem foto nem nenhuma. Foto. Não tem, porque as Porque pessoas teve que alguém que estavam lá... comentou assim, gente, mas essas fotos diz que não são antigas, mas a gente diz no texto. A gente fala. Ninguém soube. Não tem. Então, é um local, é um restaurante que tem uma espécie de táxi, né? Como eles chamam, snow cab. Caso você não queira esquiar ou não saiba, mas que o acesso é prioritariamente esquiando. Então, deu maior bola para as crianças, porque os 3 pequenininhos já sabem esquiar, né? Inveja, porque eu morro de medo, imagina. E assim, as pessoas que estavam lá, né, quem trabalha nesse restaurante falou que é comum eles irem lá, né, quer dizer, as pessoas já estão acostumadas e todo mundo respeitou a privacidade deles, né? Se Harry e Meghan tivessem agido assim desde o início, eles iam se tornar mais interessantes, porque as pessoas iam querer caçar o que eles estão fazendo. Não é isso que acontece, porque eles entregam de bandeja numa qualidade inferior, porque a foto, o vídeo está sempre mal focado, você vê como aquele vídeo do 2025 na praia, a gente viu que já estava escrito o número na praia e a água não apagou e ela veio escrevendo de novo, ou seja,
deve ter sido aquele zilhão de gravação que ela faz, e ela nunca fica satisfeita. Então, agora eles estão pagando o preço de serem bocudos. Tudo deles é na esculhambação. É impressionante isso, né? Uhum. Muita coisa. E eu acho que é, assim, a bad vibe. Porque a gente, né, Vânia, a gente esculhambada, a gente faz tudo na guerrilha aqui, né? Mas a gente tem boa fé. O negócio deles é que eles têm má fé. Tudo deles é na maldade. E a reportagem fala isso. Que eles querem monetizar tudo. É um dos problemas deles. E que eles são falsos. Fala disingenuous. Que é assim, aquela pessoa, nota de R$ 3. Nota de $3. Aquela pessoa que tudo que ela fala é o contrário. Assim, a grande novidade que eu tive, para mim, foi assim, o caso do bullying, que todo mundo já sabe que ela faz. Você vê na cara dela que ela faz isso. Mas exatamente o que é esse bullying? E foi um print que eu passei para a Vânia. Porque aquilo ali eu achei assim, batom na cueca, sabe? Quem falou aquilo é uma pessoa realmente de dentro. Eu acho que foi o Tom Bauer que falou esse final de semana: olha, as pessoas sacaram que eles não têm dinheiro para ir contra todo mundo que assinou a confidencialidade. Então as pessoas estão abrindo a boca. Porque são 500 funcionários, troca funcionário toda hora. Quantos acordos de confidencialidade já não tem aí? 50, 60? Uhum. Já viu que eles não têm grana para ir atrás de todo mundo na justiça, então. Ou seja, pega a sua pipoca que vai ficar bom. Vai, menina. E essa matéria, que foi uma matéria grande, tá? Essa Vanity Fair aqui, eu acho que é o começo de uma lavação de alma. Uhum. Porque a gente sabe que as modas mudam, né? Então, como por exemplo, agora, né? Oficialmente o Laranjão é o presidente do país lá, então já está tendo uma mudança geral. Quem era a favor da censura já está mudando o discurso, já está falando outra coisinha. Então, quando o mundo começa a ver que tem muito mais pessoas contra eles do que a favor, eu acho que a Vanity já começou a se posicionar do tipo, já que dessa vez vocês não estão nos pagando, então a gente pode começar a falar o que a gente realmente acha de vocês. Pode ser. Pode ser assim, começando comigo não tá, né? Comigo não tá. Eu falei. Exato. É assim, então, como a gente falou no episódio da Blake contra Baldoni, que aliás Baldoni tá de férias no Havaí. Toda hora aparece ele, os fãs estão enlouquecidos querendo tirar foto com ele, fazendo selfie. O homem não tem sossego. Pode ser que eu esteja errada e a carreira dele não esteja destruída. Que a Blake seja tão Amber que faça o cara famoso. 2025 tá só começando. Pode, exatamente. E aí, Vânia, isso também é uma coisa que eu ia te falar, que a gente tá hoje dia 20. Tem 20 dias esse ano. Caraca, essa mulher, essa Megan só se ferra 20 dias. Né? Nossa! Não teve, olha, não teve nada desde 1º de janeiro positivo para ela. Não teve, tá? Porque se não tem pagamento, o esquadrão lá não está dando conta de fazer aquele bullying que eles faziam antes. E não está, sabe que tem várias pessoas no Twitter comentando, gente, vocês estão sendo menos atacados? Porque quando a gente falou da revista lá do Hollywood Reporter, eu recebia milhões não eu, a pessoa falando,
recebia milhões de ameaças e dessa vez eu não recebi nenhuma. Eu também, eu também, eu também. E aí os grandes repórteres estão vindo à tona com print dos e-mails que eles recebiam, dizendo: eu espero que você se delete, que seu filho se deleta, eu conheço suas crianças, eu sei onde estuda, que vá todo mundo para 7 palmos, não sei o que lá, tá dando print. Ninguém nunca mostrava esses prints antes. Então é possível que o exército esteja mais fraco. Esteja mais fraco. Por quê? Porque eles não compraram lealdade, eles compraram com dinheiro. E Exato. quando você compra com dinheiro e acostuma a pessoa a receber, quando o cheque não chega, o Pix não vai na conta, não vai me pagar, não? Você vai ver, eu sei seus podres todo. E aí Isso começa. é perigoso. Aí, olha só, eu vou te perguntar aqui, só entre eu, você e Vânia. Você acha que é a falta de dinheiro ou é o prazo de 5 anos? 5 anos que é o prazo que a família real deu. É o prazo do prenup, é o prazo do... Ó, com 5 anos eu vou querer o refém de volta. Fala aqui, o que você acha? Não, pergunta sincera. Essa questão aí dos 5 anos vou querer ele de volta, eu acho estranha. Não, não que seja falsa, há uma possibilidade. Porque eles têm que defender o que é deles, né? E mal ou bem, ele é um bostinha, mas é um bostinha de sangue azul. Então, vamos defender. Mas é a questão, assim, de... Ele é farinha do mesmo saco. Ele entrou nisso com assim, mas ele entrou apaixonado. Sim e não, né? Eu acho que, por mais que a gente tenha ranço dela, sabe, Moira? Eu estava até, quando você estava me falando umas coisas antes da gente entrar na gravação, eu estava pensando assim, a gente pode ter ranço com ela, mas, de repente, o borogodó dela na cama é bom. A gente vai falar nisso. Porque, afinal de contas, foi o que eu falei no outro vídeo. Ela veio de uma infância andando em bastidores de gravação de televisão, que a gente sabe que tem um monte de coisa para uma criança que não deve ver. Depois ela foi trabalhar nesse meio, ela virou garota do iate, ela virou garota do programa da pastinha. É aquela coisa do topa tudo por dinheiro pela fama. Então é claro que essa garota, com aquelas amizades lá do House, é claro que ela aprendeu uns truques para usar com todos os buracos possíveis. Entendeu? E ele chega aqui perto, ele é um bundão. Ele é aquela pessoa que se acha muito fodona, mas não sabe de nada. Qualquer um cancela ele. Entendeu? Deve ser ele até do tipo que finge orgasmo e o cara acredita que é maravilhoso na cama. Então, eu acho que isso fez com que ele quisesse ficar com ela e ficasse naquela fase de tudo que a família tentasse mostrar a ele, ele não acreditava, porque ela vinha com aquela lágrima do olho esquerdo. Ai, mas você vai acreditar? A gente vai te falar. Porque a gente tem mais ou menos uma listinha aqui, a gente vai chegar no item que a gente acha isso aí que a Vânia está falando. Tá, vamos lá. Primeiro, são vários itens e não está em ordem nenhuma, tá? A equipe sempre, qualquer equipe sempre precisa fazer terapia depois de trabalhar com ela. Ou seja, ela mexe tanto na cabeça das pessoas que as pessoas ficam birulém. Tá? E aí, Vânia, isso é uma coisa que eu falei numa coisa qualquer que a gente fez aí, e eu falei que eu acho que aquela frase que estava na outra matéria, que ela faz homens adultos chorarem, eu acho que isso faz dela mais poderosa.
Porque é uma mulher, ela não é uma mulher grande, ela Não. agora tá magérrima, e ela, pelo poder que ela tem, ela transforma homens em cinza. Você não pode negar que isso tem um poder. Sim. Ah, é tudo homem água de pera. Acredito. Quem é que vai aceitar trabalhar por um duque inglês nos Estados Unidos? Se fosse um romance de época, ia ser uma pessoa que tá o quê? Tá desgraçada, né? Foi deserdado, ou, né, um homem deserdado pelo pai, que não quer ver ele não tem dinheiro e está devendo lá para o agiota, e ele aceita trabalhar para um duque nos Estados Unidos, não é assim? É, por aí. Então, é só desgraceira que aceita trabalhar com um casal desse. E aí, mas mesmo assim, esse negócio de fazer pessoas chorarem é uma coisa de muito poder. É inegável isso. E ficar repetindo isso faz ela mais poderosa. Não quer dizer que faz ela boa, nem que o poder seja bom. É tipo a rainha má da Branca de Neve. É uma mulher poderosa. E aí eu sempre fiquei pensando como é que era isso. Como assim, né? E aí essa reportagem fala umas coisas muito interessantes. Por exemplo, que ele é um cara bacana quando ele tá sozinho. Quando ele tá com ela, ele fica insuportável. Ele fica porque ele sabe que ela sofre. Então ele quer muito protegê-la. E aí, Vânia, sabe o que que ela faz? Foi isso que eu passei para Vânia. Ela faz sussurro. Cara, isso é muito de maldade. Ela não é do grito, não é o piti de Não. jogar coisas e bater pezinho, Ah, não. Ela é é. maquiavélica. É. Então, mesmo que ela dê piti de vez em quando, como provavelmente dizem que deu um negócio da tiara, que ele foi e deu um piti maior, quando ele está perto e quando ela tem testemunhas em volta, ela é no sussurro. E aí tem uma frase que está todo mundo repetindo que é assim: você não precisa, a pessoa não precisa levantar a voz para berrar com você. E aí diz assim que ela joga frases assim: você não tem responsabilidade, você é um disappointment, Uma decepção. uma decepção. A gente sabe o que você fez, mas mesmo assim a gente vai te apoiar. A gente vai passar um pano por você, tá? Pois é, e É, quando a pessoa pergunta, mas o que foi que eu fiz? Não, não é, vamos tocar nesse assunto, né? não, Para não ficar você remoendo. sabe. Você sabe o que você fez. Porque assim, isso é que eu acho que veio exatamente da pessoa que ouviu isso. A gente sabe o que você fez e ainda assim a gente decidiu te apoiar. Olha só, você é um Presta atenção. nada, é um bosta, você está aqui de favor. Você errou, mas a gente decidiu de forma que a gente conversou sobre você, sobre o seu erro, e a gente decidiu te apoiar. É, vamos Quer manter dizer, isso quer dizer, entre nós. humilha e ainda É, deixa uma pulga atrás da orelha, porque a pessoa fica se perguntando, mas que exato. bosta Você que eu fica com uma culpa que você não tem, né? fiz. Então, é melhor manter isso entre nós mesmo e não falar nada na frente da equipe, tá? A gente está aqui para te proteger, a gente não vai te jogar na lama. Vânia, imagina você ouvir isso. Diz que ela tem bafo, né? Bafo de cigarro, não é? Ela fez. Imagina isso, ela fede. A gente já tem dá até o nome da doença que dizem que ela tem aqui. Você imagina isso, Vânia? A pessoa te chama no canto do cafezinho para te falar isso. Eu já passei por isso. Um lugar de trabalho que
totalmente tóxico. Você fica roendo unha que você não sabe por quê. Você questiona qualquer coisa que você faz. Qualquer pequena coisa que você faz, você se questiona se você sabe fazer aquilo ou não. Eu sei tirar papel da gaveta? Será que eu consigo mandar imprimir alguma coisa? Será que eu imprimi a coisa certa? Será que eu falei na ligação que eu tinha que falar? É assim. É. Isso é uma novidade para mim. Isso eu não sabia dela. E vou te Porque falar. ela tem uma imagem mais do piti de explosão, né? Exato. Ela passa essa imagem, mas não. Para provar que ela faz a maldade consciente. Não é Uhum. uma coisa da pessoa impulsiva. Ai, desculpa, Não. eu fiz sem querer porque na hora eu estava de cabeça quente e escapuliu. Não, Uhum. é a cobra. É a É a cobra. perfeita cobra que vem rastejando devagarzinho e te pica. Exato. E ela faz isso. E na época do Palácio, que foi a Camila Tominey e o Tom Bauer que falaram que ela escolhia uma pessoa, geralmente mulheres, e ia em cima daquela pessoa até aquela pessoa desmontar. Agora a gente sabe como. Não tem como sair disso, Wanda. Não tem. Isso realmente é uma derrocada. Mas a matéria vai e passa pano, porque fala que ele é muito gente boa quando não está com ela, né? E na mesma matéria diz, ele é challenging, ele é muito difícil de se trabalhar. Porque ele não quer trabalhar, ele acha que ele não precisa, que ele estar lá é um favor para o Spotify, no caso. Entendeu? Por ele ficava só fazendo caridade e ela ganhava o dinheiro. Ele não quer trabalhar com nada. Essa coisa de dizer que ele é gente boa quando está sozinho, mas perto dela ele muda, eu acho também que há controvérsia. Por isso que ficou essa coisa assim meio dúbia. Uhum, Porque, na verdade, esse cara, ele veio de uma base de pessoas que sabem atuar. Sabem atuar. Não vou dizer que eles são de todo mal educados, mas uma coisa que é falada também nessa reportagem é que ele é gente boa, mas ele não sabe pedir por favor, obrigado, com licença. Então, não é tão gente boa assim. Mas exato. é aquela pessoa que sabe agir no ambiente, porque ele viveu a vida inteira É um atuando na família real. treinamento. É um treinamento. Um treinamento, ele foi condicionado a ser aquela pessoa, porque ainda tem um traço daquele Harry legal que a gente conheceu. O Harry maluquinho. Uhum, O Harry maluquinho podia chegar num rompante e não pedir licença. Por quê? Porque ele é tão simpático, ele é tão legal, ele é tão gente boa, ele é tão gente como a gente, diferente do pai e do irmão, que eram mais sisudos. uhum, Então, uhum. ele passava pelo legal. Mas se uma pessoa não sabe dizer com licença, obrigado, por favor, Moira, desculpa, perdeu para mim. Não é É, legal. Não é sim. legal. Lembra que ela falou no encontro às cegas? Não, não quero saber quem é, só me diz se ele é bom, se ele é kind, se ele é gentil. Não, ele não é gentil. Ele não é. Ele não é. Não é. Ele não é aquela pessoa que, se o garçom vem trazer uma coisa na mesa, ele fala de boa com o garçom e diz muito obrigada. Até porque, como a gente já aprendeu nos romances de época, né? Segundo a aristocracia, né, os nobres, na verdade, eles não acham de bom tom você viver agradecendo a um empregado que é pago para fazer aquilo. Se ele está sendo pago para botar a mesa para o Duque, para que toda hora o Duque vai ficar? Muito obrigado por ter trazido minha água. Não, você está sendo pago para trazer minha água.
Então, é claro que a gente está em pleno século XXI e isso já deveria ter caído por terra. Mas dentro dos muros do palácio, gente, a gente não sabe como é que eles agem, tá? É porque os empregados lá, quem trabalha para a família real, já sabe que esse é o comportamento deles. Então, só o fato deles não falarem aos berros já é positivo. E eu acho também, né, Vânia, quem trabalha para a família real hoje é porque quis e correu atrás. Sim. Porque sempre foi uma coisa de prestígio, mas hoje mais Sim. ainda, por ser muito mais exclusivo, né? Exato. Pois é, Exato. e aí? Tem essa aura de importância, né? Porque, mal ou bem, independente do seu trabalho lá, mesmo que você seja uma lavadora de pratos, né? Como aquela Como aquela brasileira, moça. mas dá a impressão que a pessoa sabe de coisas que a gente, chão de fábrica, que não sabe. Né? Uhum. Porque tem a coisa da confidencialidade, o que eu escutei nos corredores eu não posso repetir, eu não posso dar a agenda da rainha, eu não posso dizer como é que é o dia a dia da rainha. Então, é aquela importância do eu sei isso e você não sabe, entendeu? Exato. Então, quem trabalha lá sabe que vai ser desse jeito. E tá tudo bem, Uhum. né? É uma escolha, né? Agora, saindo dos muros do palácio, eles sabem agir, eles sabem dizer obrigado, por favor. Olha Então, só. eu acho que esse é o ponto do Harry. O Harry, ele é meio burrinho, tá? Uhum. Então, ele A mistura. reportagem fala isso. A reportagem fala isso. Fala que ele não entende por que que o livro dele teve repercussões, teve consequências. Ele só falou a verdade dele. Ora, não é? E ele, inclusive, Vânia, não entende por que ele só tinha dois interesses no Spotify. Um era Polo. Não, na verdade, três. Polo. Depois, falar sobre, entrevistar gente estrupiada de guerra por causa do Invictus. E o Spotify achou, bicho, impossível achar alguém que queira ouvir você falar de polo e ouvir você falar com gente veterano. Não existe Não. esse conjunto. É um E público terceiro, diferente. ele não entende por que é uma ideia ruim ele chegar para o Putin, para o Trump, para o Papa e dizer assim: vem cá, você é um sociopata. O que te fez um sociopata? O que aconteceu na sua infância que te fez um sociopata? Ele não entende por que isso é uma notícia, é uma ideia ruim. Porque ele, por exemplo, a mãe dele foi assassinada e ele deu certo na vida. Sim, Vânia, essa reportagem coloca ele no fundo do poço. Mas, Geral falou, gente, seu palácio. exato, então é o que eu estou falando. Essa coisa do morde e assopra da Vanity Fair, de dizer que ele é legal sozinho, mas, como você diz, usou o mas, porém, contudo, entretanto, já não Já. é positivo. O que Não é veio antes positivo. já não tem importância. Exatamente. Então, não tem uma pessoa que não tenha noção que a palavra escrita tem poder, né? Achou que ele ia dizer tudo, ele ia falar do tamanho do pau do irmão e ia ficar tudo bem. Oi, como é que é isso? Não, o irmão, ele botou embaixo dos cachorros, porque disse que o irmão era careca, que ele fez de circuncisão, que ele casou sem gostar da mulher, que ele era violento, que era uma pessoa que tinha problemas de agressividade. Olha isso. Pois E é. que não sabia criar os filhos, não era? Que ele que tinha que criar os Exato. filhos. Não, e que ele ainda estava errado de ter 3 filhos, porque com aquecimento global você não pode botar mais seu filho no mundo, entendeu? Pois Como então. se ele fosse um pai maravilhoso, né? Passou até o Natal e Ano Novo do lado das crianças.
Eu não vou falar disso. Imagina um fecheclé na minha boca aqui. Depois, eles viraram vilões em Montecito. Eu não sei se eu acredito, porque eu acho que eles não moram lá, mas digamos, na região onde eles moram, porque eles vivem chamando os paparazzi. E quem mora lá não quer ser visto. Não. Quer andar com o cabelo num coque e chinelo. E eles, Exato. assim, eles não sabem sair para comer sem ligar para o restaurante, praticamente avisando que está indo. Como é que eu sento, como é que é o menu, como. E eu sou mega. Então, ninguém gosta deles lá. Não. Ninguém. Eu acho que essa coisa deles serem, vamos dizer, odiados por lá, eu até acredito, mesmo eles não morando mais lá. Porque no período que eles disseram que moraram naquela casa alugada, né? Porque pra gente aqui, essa casa nunca foi comprada por eles, né? Não. Porque você vê que essa casa sumiu do mapa. Agora, com o incêndio, eles voltaram a dizer que abriram as portas para o pessoal rico. Não é para qualquer um, tá? Não é para você e eu, não. É para quem ainda tem dinheiro, mas perdeu tudo por ali daquela região. Mas não deixam ninguém usar celular. Assim, é claro que eles não abriram casa nenhuma, porque eles não estão morando em hotel. E detalhe, hotel separado. Na verdade, assim, né, Vânia, o tal do lugar Montecito era um lugar desconhecido, era um lugar, né, uma caverninha lá para ricos e famosos. Agora, até o pipoqueiro sabe que existe Montecito. Exato. Então, realmente, antes deles, eu não tinha me atentado para o nome também desse não. lugar. Eu Apesar sabia da tudo de Ellen ter Oncinha, morado mas lá, não parece que sabia nada a Oprah também mora ali na região, mas nunca me atentei. Agora, por causa deles, todo mundo sabe. Exato. Vamos lá. A ideia do Archetypes não foi dela, foi de uma pessoa da equipe. Que não recebeu crédito. Não, nada. Que, na verdade, não são arquétipos que ela fala, né? São... Esqueci o termo. Vou me lembrar. É uma coisa que você chama, não que você é. Mas o interessante também é que ela, com aquele papinho lá desde o primeiro episódio, não que a gente tenha visto, mas a gente viu pedacinhos, que ela falando que quando chegaram num consenso, então, que o podcast seria dela, né? Porque se você viu lá aquele nosso short, você viu que, na verdade, inclusive teve um comentário de uma aqui das nossas seguidoras, extremamente tramontina, né? Foi em cima. Mostrou que o Spotify queria ele. Se ele ia fazer resenhas de chocolate, se ele ia entrevistar pessoas famosas, se ele ia falar de polo, ou se ele ia fazer um programa estilo Extreme Makeover, Harry Handyman, entendeu? Que é o faz tudo, né? Aquele cara que conserta tudo dentro da casa. Alguém consegue ver Harry consertando alguma coisa dentro de casa? Aquele cara não sabe fazer nada. Então, é da onde ele teve essa fala que a Moira falou. Eu não entendo o que eu estou fazendo aqui nessa reunião. Porque o dinheiro foi pago por causa dele. Os 20 milhões era por causa dele. E como eles não conseguiam chegar a um consenso? Porque ele não queria trabalhar, né? Ele achou que ele era o Espírito Santo, que só a presença divina dele já operava milagres, abriu as portas do céu para ela ter o mimimi dela. E aí ela veio com aquele papo de que finalmente eu vou poder botar a minha voz para fora. Eu sempre tive voz, mas agora as pessoas vão poder ouvir. Então, não são arquétipos, são estereótipos. Apesar do programa se chamar Arquétipos, mas ela fala de estereótipo. Estereótipos. Pois é.
Então, e ela convidou Bey. Eu acho Não. que Bey falou: só vou se me pagar. Não é minha amiga. Aquela Megan Thee Stallion que era moça de rodar a bolsinha na rua mesmo, né? Que agora virou rapper, também não foi. E que o povo do Spotify imaginava que ela ia abrir o caderninho de telefone e ia falar com todo mundo, porque ela se vendia como a famosa. E A viram que pessoa das conexões, ela estava melhor do que a Tubos e Conexões Tigre, né? é, Aquela e conhecia. viram que ela não tinha ninguém, não tinha contato com ninguém, ninguém sabia quem ela era. Só Exato, que era aquela que casou na família real. exato. Depois, a gente tem o negócio assim, Vânia, que aí a reportagem diz que eles se amam loucamente, que eles se olham. Se comem com os olhos, né? É um amor, é um calor que os É aquele casal funcionários. que deixa quem está perto constrangido, porque vive se agarrando, se apalpando, se beijando, se não sei o quê. Só que não foi isso que aquela mulher lá da onde? Noruega, não, Nigéria, falou, né? A mulher da Não, Bolívia falou, Bolívia não, não, Colômbia. não, e a gente pode ver que não é isso que acontece. Isso eu acho, Vânia, que é que nem a minha filha tá com o cabelo tão comprido que tá sentando, quase sentando no cabelo, que é a Charlotte, que a gente vê claramente que é o cabelo da Charlotte. Eu acho que isso é copiado de William e Kate. E de ver, por mais que a gente acredite que ali nem tudo são flores, de vez em quando a gente pega uns olhares bem cúmplices entre os dois. Não, a gente pega olhares, uma mordidinha no lábio inferior do William quando olha para a mulher, uma É, passada de mão, aquela coisinha de botar a mão na coluna aqui, mas é. sabe, dá uma demoradinha a mais. Não, gente, tem ali, é porque eles não são de fazer demonstração pública de afeto. Mas quando dá, né? E isso é que é o legal. Por quê? Porque como eles são muito discretos, as fotos que eles estão andando de mão dada valem seu peso em ouro. Exato. A gente tem um vídeo aqui dizendo que uma leitora labial leu naquele Remembrance Day a Sophie perguntando para ela, falando, puxando assunto, só falando da barba e a resposta dela. Procura aqui que você vai gostar de ver, se você ainda Pois não viu. então você sente que ainda tem ali um tesãozinho, né? Agora, Uhum. o Harry e a Meghan com aquela mão sempre grudada e, sabe, é como se fosse uma coisa mesmo para esfregar na cara. Olha o que a gente tem que vocês não têm. Tem nada, meu amor, tem nada, é tudo Negócio, né, combinado. Vânia? Que parece aquela piada mesmo que quando chega em casa tem que se desmontar, né? Tira cílio, parece aquela mulher de Bernardo e Bianca, aquele desenho animado. Puxa o cílio, né? Puxa, puxa enchimento, tira o cabelo, É, sobra o por quê aí, ali, né? por aí. Precisa ser um casal muito casalzento para. É. Como é que eu vou explicar isso? Assim, ter tesão pelas duas personas. A persona montada e a persona de verdade, né? E é aí que a gente Tá, tem sabe, muita gente que é completamente montada e quando é, chega em casa é outro ser. mas aí é que é legal, porque como o nosso canal é majoritariamente feminino, né? A gente tem poucos rapazes, principalmente membros do clubinho. A gente sabe que, sim, a gente usa esses recursos de botar um aplique, botar uma maquiagem, botar um cílio, alguma coisa aí, ou um enchimento no bumbum, no peito, tudo bem. Mas é o seu interior, é o seu conteúdo que vai fazer você Isso ter aí. essa conexão com quem vive com você, né? Uhum.
Agora, se é uma coisa só de presepada da porta para fora, então, meu amor, da porta entrou dentro de casa, a mãozinha solta, vai cada um para um lado. Tô de saco cheio de você, não olha na minha cara, já fiquei muito tempo com você hoje. E o cara vai pro quarto fazer o quê? Encher a cara de seja lá o que for. Porque é a única forma que ele tem de encarar um outro dia. Para mim, isso é muito claro ali entre aqueles dois, tá? Sinto muito. E aí é que vem a parte que eu e Vânia, que a gente estava confabulando, ver o que você acha aí. Que logo depois na reportagem diz que a Meghan reparent o Harry. Que parent no sentido de pais, não só papai, mamãe também, assim, de a pessoa que é o provedor daquilo, não o provedor de carinho, de dinheiro, mas o provedor de carinho que toma conta, que faz tudo. E aí eu fui procurar, não achei uma tradução para esse termo reparent, mas eu achei uma explicação que diz que é um processo terapêutico de psicoanálise que envolve oferecer a alguém o cuidado e o apoio que não foi recebido na infância. Pode ajudar a curar feridas emocionais e desenvolver autocompaixão. Eu, na mesma hora, pensei na cama. Deve ser algum tipo de perversão ali. Fetiche, uma tara, alguma coisa assim de vamos brincar de papéis. Não tem essa coisa de você brincar de enfermeira e médico, professor e aluno. Então, por que não brincar de mamãe e filhinho? Caraca, aí esse negócio deles se comerem com os olhos, aí eu até acho que faz sentido, porque aí não é uma coisa de um casal que se ama, é uma coisa do lado negro da força mesmo. É aquela coisa de pele. É só pele. Né? Se o cara tá num bom dia ou ela tá num bom dia e só de pegar na mão, opa, logo mais vai ter. Mas tem aquele dia que a gente vê claramente que eles não estão bem. Por exemplo, aquele discurso dele da ONU, em que ela fica o tempo todo segurando a mão dele, e quando ele tira a mão, ela agarra o cotovelo e meio que abraça o braço dele, sempre com aquele sorrisinho assim, e o cara tá com uma cara, gente, absolutamente dopado, absolutamente infeliz. Aquele dia não rolou nada. Não. Aquele dia, quando ele chegou em casa, ele se afogou numa garrafa de alguma coisa. Às vezes no Só carro isso. mesmo, assim que entrou, Entendeu? Só isso. Aí, Agora, uma eu outra... acho, sim, que ela se utiliza também de artifícios de cama, né? Por isso que aquele nosso episódio da comida, né? Da comida de duplo sentido, o título é sugestivo de ela é uma mulher de forno e fogão ou cama e mesa? Né? Porque tem essa diferença. Tá? Eu cresci ouvindo muito isso. Eu não sei se você conhece essa explicação, tá, Moira? Vou falar aqui, uma coisa assim. Lá vem, eu queria tirar a mulher do rolê. Eu cresci ouvindo esse termo. Por quê? Isso era bate-papo de minha mãe com umas amigas dela, né? Ou seja, tudo mulher da mesma faixa etária, com o mesmo tempo de casado, com filho, não sei o quê. E eu estava ali perto só escutando, né? Porque na concepção delas, existe dois tipos de mulher: a forno e fogão, a cama e mesa. Aquela mulher que é muito ligada em coisas da casa, não necessariamente que saiba cozinhar como uma Martha Stewart, mas ela gosta de dá lá, fazer ninho. gosta daqueles detalhezinhos, não sei o quê, ela não vai ser a mulher de cama e mesa. A mulher de cama e mesa, de cama e mesa, é a mulher que segura homem.
Porque não é necessariamente só a mulher que só vive na cama com o homem, mas é aquela mulher que sabe os trejeitos sociais. Então, vamos dar um exemplo. Quando a gente vê esses filmes desses milionários casados com essas mulheres bonitas, aquela mulher do milionário, ela não é forno e fogão. Ela não passa nem na cozinha. O máximo que ela faz é conversar com a governanta para aprovar as comidas da semana ou a comida da festa. Mas ela sabe como recepcionar, ela sabe como agradar o convidado, ela sabe como dar um elogio para encher a bola daquela pessoa, que vai ser importante para os negócios do marido. E ela sabe agradar um homem dentro do quarto. Então, eu acho que a Meghan tá mais para cama e mesa. Quer dizer que socialmente ela é uma pessoa agradável, educada, isso e aquilo? Não. Mas a gente não pode negar que no início ela enganou todo mundo. Quando ela queria, né? O problema é que máscaras caem. A pessoa não consegue usar uma máscara o resto da vida. Ou a máscara vai cair, ou vai chegar um determinado ponto que a pessoa vai se isolar. Ela vai morar numa cidade do interior, ela vai ficar sozinha. Por quê? Porque ela está de saco cheio de ficar fingindo. Então, se ela for morar num lugar que ninguém conhece ela, morando sozinha, isso e aquilo, ela pode ser ela mesma. Porque se ela continuar vivendo naquele ambiente que ela sempre viveu, ela sempre vai ter que usar a máscara. Então, o caso de Meghan é que a máscara caiu. Agora, no início, aquele jeitinho dela, aquele sorrisinho dela, aquela vozinha dela... Enganou todo mundo. Enganou. E esse Enganou jeito também de tratar o Harry, né? Sempre com carinho, sempre não sei o quê, demonstrando publicamente o que William e Kate não demonstravam. Nossa, isso ganhou um monte de gente. Ah, é porque eles podem ser mais livres, né? Já que eles não estão logo na rabeira do trono, então eles não têm tanta regra para seguir, porque é tão bonito ver os dois juntos, né? Que casal bonito. Gente, ela enganou, tá? Enganou total. Então, Vani, e aí, mais um ponto foi que ela ofereceu, a equipe, alguém da equipe, ofereceu o livro, ofereceu não, deu uma sondada nas editoras, perguntando do interesse de um livro dela pós-divórcio. A gente Esse falou ponto, isso na época, lembra? A gente falou, cantou essa bola. A gente já falou até como é que isso vai ser um best-seller. O que ela tem que colocar nisso para ser um best-seller? Você procura nos vídeos aqui. Mas ele levantou várias lebres. Primeiro, tem um Barkjack de agosto de 2024 dizendo que ela está caçando compromissos para 2026 sozinha. Eu só sei disso porque o agente dela está entrando em contato com possíveis parceiros e segurança. Será que vai ser nessa data que vai sair o livro dela? Isso é um negócio de agosto. E eu me lembro, a gente comentou disso e eu perguntei, Vânia, mas o contrato deles com a Penguin Random House era para 4 livros. Como é que ela está correndo atrás de outras editoras para o livro dela? Então, o contrato com ele não quer os livros dela? Ou ela acha que já vai estar quebrado o contrato? É isso? Tem duas possibilidades de que a prioridade dos livros seria dele, ou se tivesse livro dela, só teria se ela ainda fosse casada com ele. Porque o interesse é do casal por causa dele. Como foi o Spotify, que queria um programa com ele e acabou sobrando para ela. Como queria a Netflix,
priorizando coisas com ele. Mas ele é um vagabundão, ela acaba brilhando mais, porque naquele documentário Harry e Meghan, ela aparece muito mais do que ele. Porque ela tem 1 zilhão de histórias para contar. E ele fica ali sentado com aquela cara de bunda, vendo ela tripudiar da família dele e dos ancestrais dele. Entendeu? É isso. E por falar em Netflix, nessa reportagem também fala que eles não receberam 100 milhões. Só que a Netflix continua sendo discreta em não querer confirmar qual é o valor certo. Porque isso seria se tivesse entregue um monte de coisa, se tivesse produzido um monte de coisas. É a mesma coisa do Spotify, né? A reportagem diz que eles não são como todas as outras pessoas que ligam o microfone e falam. Eles precisam ter um negócio altamente produzido, pensado, um texto revisado, nananana, porque eles não têm espontaneidade, nem tem nada interessante para falar. Não, nada. Absolutamente nada. Então, prova claramente que muitas das coisas que saíram na mídia ao longo desses anos pós-Brexit, né? Foram eles que disseram, e os canais envolvidos nessas coisas foram educados o suficiente para não vir de cara negar. Porque, por exemplo, quando ela veio dizendo que ela ia fazer campanha para o quê? Givenchy, Chanel, Dior, né? Dior. Yeah. Ela ia fazer uma campanha que ela ia ser a nova garota da Dior, em nenhum momento a Dior veio negar. A Dior só não falou nada. E com o passar do tempo, a gente viu que não vinha nenhuma campanha, então era óbvio que não fecharam com ela. Mas ela forçou a barra para ver se eles... Opa, ela está interessada, então vamos fechar um contrato com ela? Entendeu? E essa coisa, então, da Netflix... A coisa da Netflix foi a mesma coisa. Eles fecharam 5 programas. E eles jogaram o valor lá para cima. Não, os programas vão bombar tanto que o que a gente recebeu da Netflix, eles vão ter que pagar para chegar nesses 100 milhões, porque a gente vai dar muito lucro para eles. Só que a gente está vendo que não está sendo bem isso, né? Que eles estão tomando na rabeira o tempo todo. É só prejuízo. Aí, Vânia, essa reportagem, então, foi... Assim, para a gente teve duas coisas interessantes, só que foi isso de contar qual é a maldade que ela faz com os funcionários e esse negócio do livro, que livro sempre interessa para gente. Sim. Mas, de resto, não tem grandes novidades para gente. Tem novidade para quem não acompanha eles, mas que lê essa revista ou ouviu o burburinho dessa revista e pode ser que não tenha sabido nada deles, agora está com a pulga atrás da orelha. Eles tentaram ir naquelas revistas OK e Us Weekly, não sei o quê, dizer que isso tudo é mimimi, que isso não tem nada, que que é mentira, não sei o quê. E aí já tá, a Newsweek veio dizendo, olha, esse esforço de pagar tabloidezinho para dizer que é mentira não vai colar mais. A Newsweek está falando isso. Está falando que ela tem duas opções plausíveis. É tentar ignorar essas verdades e esperar, assim, torcer para ter apoio suficiente para o programa Com Amor Meghan ser um sucesso comercial. A outra opção é ela pegar essa oportunidade de press negativa, né? E tentar aprender com seus erros e pedir desculpas aos funcionários dos dois lados do Atlântico. Não.
Nada, porque ela é linda, maravilhosa, ela não Ela erra. não erra. Ela não tem que Falamos pedir junto. desculpa, não erra. É, Você tinha mencionado comigo a coisa da refilmagem de um chefe que fez ela é. aparecer. A Conta aí gente esse nem falou negócio. aqui, ó. Deixa eu achar aqui, ó. Porque Aqui. para gente ver o tamanho do rombo que esse canal tá tomando, porque É, nada um satisfaz horror. essa pessoa. É, porque no meio dessa fofoca toda, na própria revista tem o relato de uma pessoa da produção do programa. E vem, bate certinho com o diretor daquela campanha que ela fez para lojas Renner lá do Canadá, Reitmans, sabe? O diretor na época disse, a diretora é uma diretora super premiada, Jean Malek, que falou que ela é a pessoa mais horrorosa que eu já trabalhei na vida. E aí vem esse relato na revista dizendo assim, peraí que eu tô no lugar. É muita coisa aberta. É assim, que todo mundo diz que ela é high maintenance, ela é enjoadinha, é difícil de lidar. Tudo para ela precisa de muito, sabe? E aí que o programa inicialmente foi concebido para celebrar a diversidade através da comida e histórias pessoais. Eu até falei com a Vânia, pronto. Ela vai dizer que todo mundo tratava ela mal no palácio, ela morava no palácio, era aquela princesa sozinha que tinha que ir Na para a torre. geladeira de noite, comia e depois botava o dedo que nem a Diana. Vai ser que chororô, né? Então, era para ser isso com histórias pessoais, que nem todos os programas do canal Food Network, se você pegar, ligar agora, você vai ver 50 programas iguais a esse, um depois do outro. Mas que com o tempo o programa se transformou no que esse produtor chama do show da Mega. A comida é simplesmente uma desculpa. De acordo com essa fonte, cada episódio era refilmado múltiplas vezes, não por problemas técnicos, mas para ter certeza que Marco era sempre a figura dominante em qualquer cena. Ele ainda fala que a Marco tomava conta do foco e do ângulo das câmeras, controlando cada cena, cada filmagem tinha que ser aprovada para ela. Um dos membros da equipe lembra de passar uma manhã inteira refilmando uma sequência, porque Marco achava que o chefe que estava gravando com ela tinha uma técnica tão boa que fazia ela parecer amadora. Deve ter sido aquele que falou assim: somos uma família. Família. Pratos simples geralmente requeriam várias refilmagens, não pela perfeição da técnica, mas pelo que Marco achava ser uma representação perfeita da sua jornada com a comida. Vânia, ó, vai ser faquinha puma, nós duas assistindo isso. Eu ainda tenho esperança que isso vai ser cancelado, Não gente. saia. Menino, se Eu não sair, ainda a gente tem tenho. que fazer uma festa. Aí a gente escolhe uma outra coisa para assistir, só uma coisa bem bacana, assim. Beleza, Só para, né? porque essas grandes YouTubers aí que fala, né, bastante desse casal, ó, a maioria está dizendo que não sai mais. Inclusive aquela mulher que escreveu o livro que você pediu para eu ler, ela acha que não sai mais. Ai, tô com o nome dela na ponta da língua. Kathleen alguma coisa? Kathleen Não, alguma coisa? Callahan. Ah, Carla, pois é. Então, ela acha Megan horrorosa e ela usa todos os adjetivos negativos para essa mulher, né? Uhum. E ela acha, ó, para mim agora não volta mais. Não, eles vão ficar adiando, adiando, adiando. Ah, mas injetou dinheiro.
Mas isso, né, Vânia, vai contra o branding, né? Contra a marca. Aí teve alguém que falou assim: ai, tá vendo como a família real fez tudo certo, nunca comentou, nunca reclamou, e agora eles estão se enforcando sozinhos. Puxa vida, mas são 5 anos jogando lama na família real. É. Isso não tá certo, né? São 5 anos, Vânia, que é só tomando paulada. Não é possível. Eu tô maluca. Não, Tem um não. Eu monte acho de que gente realmente, aí em já alguns falando. momentos, eles deviam ter intervido, porque É. foram acusações muito sérias, entendeu? E agora, então, não esquece de falar o que você acha da gente fazer um programa sobre esse radar online. A Lady C, o Dan Wootton até chamou a Lady C, mas a Lady C, esse radar online está falando o que você sempre falou, você que falou primeiro. Lady C rasgou o verbo, dizendo que é mesmo o palácio tem que dar satisfação, sim. Não é Harry e Meghan que tem que dar satisfação, é o palácio, eu também acho. E acho que eles não vão dar, porque eles não vão ter como explicar como é que participaram dessa canalice, essa patifaria. Mas vai vir à tona. As coisas É. parecem que estão. Pois é, então se esse ano, 2025, é o ano da Meghan, talvez seja o ano da Meghan ser desmascarada. Nunca se sabe. É, Tomara. é. Me fala aí, o que é que você achou dessa revista? Você achou que tem lados positivos para eles ou só negativo? Você acha que isso não vai dar em nada de novo? Que agora a derrocada está tomando velocidade? Fala pra gente o que você acha, a gente quer conversar. Isso. Vamos continuar. Beijo. Tchau, tchau.